Olá, estamos começando mais um devocional da Comunidade do Redentor e hoje nós vamos olhar para o texto de Atos, capítulo 14. Nós estamos no contexto da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé. Eles estão ainda nesse relacionamento inicial que eles estabeleceram lá na comunidade de Antioquia. Nós vimos isso em Atos capítulo 11 e ali Deus, através do seu Espírito Santo, foi forjando a partir daquela comunhão intensa como igreja, a primeira viagem missionária. No capítulo 13, o Espírito Santo separa Barnabé e Paulo para essa primeira empreitada, a primeira viagem missionária, e é nessa fronteira da missão que algo acontece. E o que eu quero conversar com você é perguntar, quando você lê o texto de Atos dos Apóstolos, certamente você tem uma pergunta: será que Deus cura como curou no passado? Será que Deus tem o mesmo poder, a mesma provisão, mesmo movimento sobrenatural que teve em Atos? Ou será que esse poder, essa ousadia está restrita em Atos? E se não está restrita em Atos, como a gente pode experimentar esse poder hoje? São perguntas essenciais, importantes para a nossa fé, e eu quero falar um pouquinho sobre a importância do poder, dos sinais e da cura nesse movimento da missão de Deus no mundo. E eu sei, é difícil às vezes falar sobre isso, mas eu quero tentar ser o mais didático possível e desafiar você a crescer nessa percepção. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que, ao ler o livro de Atos, eu percebo que existe um lugar da cura. Em primeiro lugar, eu entendo que existe um lugar. E esse lugar, ela se dá na fronteira da missão. Às vezes, quando a gente se reúne simplesmente como igreja, a gente convive o tempo todo com crentes e a nossa comunhão se restringe a isso. Às vezes, a gente experimenta muito menos do poder de Deus, porque o poder de Deus se manifesta na fronteira da missão. É onde existe a necessidade da comprovação, da validação do que estamos falando, e ali Deus opera, transforma, cura de maneira milagrosa. Eu creio que isso acontece também na igreja local, mas tanto acontece na medida que nós somos uma comunidade missionária, uma comunidade que recebe pessoas, uma comunidade que tem a ousadia de compartilhar do Evangelho, não só com os seus, não só com os seus membros, mas uma igreja que recebe muita gente. É uma igreja que certamente vai experimentar do poder sobrenatural de Deus no seu meio. Então, primeira coisa, o lugar da cura muitas vezes se encontra na fronteira da missão. Aqui, Paulo e Barnabé, eles estão na primeira viagem missionária. Segundo lugar, o significado da cura. Confirmar a mensagem proclamada. Olha só o que o texto diz, Atos 14, verso 3. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Portanto, o significado da cura tem a ver com a confirmação da palavra. Eles estão falando que Deus é amor, estão falando que Deus é poderoso, que Deus está acima desses falsos ídolos que eles estão adorando. E ao falar isso, Deus também vem com transformação, com cura, com poder na vida daquelas pessoas. E é interessante que mesmo que o lugar da cura seja a fronteira da missão, mesmo que o significado da cura seja essa validação ou comprovação de que o Deus vivo que eles estão falando é de fato real, é um Deus que transforma, é um Deus que interfere na história humana, em todas as Escrituras tem uma ênfase: a cura é para a glória de Deus. E é assim que o povo lá, por conta de ser uma cidade grega e, portanto, muitos ídolos, eles acabam achando que é uma intervenção dos deuses, eles acabam querendo adorar Paulo e Barnabé, dizendo que um era Zeus, o outro era Hermes, e eles estavam então querendo adorá-los. E aí Paulo ele diz assim: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês,
dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Olha que precioso, querido. O propósito da cura é glorificar a Deus. Portanto, cuidado com aqueles que se arrogam poderosos e enchem os seus templos para serem vistos. Possivelmente não tem nada de Deus aí. A cura deve levar o ser humano a glorificar a Deus. A cura não deve levar o ser humano a glorificar o ser humano. A cura deve glorificar sempre a Deus, tão somente a Deus, que é Senhor sobre todas as situações. Por isso, querido, busque a Deus. E se Ele conceder a cura, um milagre na sua vida, algo sobrenatural, renda somente a Ele a glória e o louvor, pois só a Ele é devido toda a honra e toda a glória. Que Deus abençoe essa peregrinação espiritual em crescer no poder e sinais que Deus quer revelar diante da sua igreja para testemunho da sua glória no mundo. Amém.